A oposição vai exigir a votação da anistia essa semana, mas será que vai conseguir, né? Como diz o pessoal aqui, a prisão do Bolsonaro renovou a luta pela anistia e a oposição quer votar a anistia essa semana, seja dosimetria, seja anistia, seja lá o que for, né? Como eu já falei no outro vídeo, eu acho a iniciativa do Carlos Viana mais interessante, do senador Carlos Viana, que é simplesmente ele revogar os títulos do Código Penal da antiga Lei de Segurança Nacional, porque realmente são absurdos, realmente não deveriam existir aqueles crimes, tudo que está ali já é crime, tipificado em outras coisas do Código Penal de forma muito mais concreta. Ali só deixa a coisa aberta e permite punições de ditadores, como aconteceu em 64 e como está acontecendo agora de novo, né? Mas a anistia é um outro processo que o pessoal está forçando, mas eu não acredito que vai sair tão rápido. Eu vou explicar para vocês o porquê. O pessoal está segurando porque quer que Bolsonaro nomeie o sucessor dele. Essa é a verdade. Eles querem que o Bolsonaro nomeie o sucessor dele. Em princípio, nessa luta está não só o centro, como muita gente na direita também. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Aspone, Peter Turguniev, Griffin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a prisão do Bolsonaro, evidentemente, como foi, renovou aí a luta pela anistia, né? A oposição, evidentemente, quer muito votar a anistia agora. É uma coisa muito interessante, eu concordo que é algo que seria muito importante nesse momento, né? Por mais que seja difícil votar no Congresso, por mais que seja difícil passar no Senado, por mais que seja difícil passar no STF, mas a verdade é que o Senado tem todos os motivos do mundo nesse momento para votar contra o Lula, ou seja, votar a favor da anistia. Já havia uma maioria lá votando a favor. Lembra, a anistia é a maioria simples, tá? Não é a maioria qualificada, não. Nem precisa de 2/3 ou coisa assim. Maioria simples, 41 senadores, nem precisa ser isso, ou seja, dependendo de quantos senadores estiverem no plenário, é a maioria dos presentes para votar, né? Então, assim, não vai ter outra ocasião mais fácil de passar anistia do que nesse momento que o Alcolumbre está brigado com o Lula, né? Então tá aqui, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada no último sábado, desencadeou uma reação imediata da oposição no Congresso que busca construir uma resposta rápida e coordenada ao que considera a perseguição política ao ex-presidente, né? O que considera não, que é mesmo uma perseguição política absurda, né? Além das manifestações públicas e das críticas à decisão do ministro, parlamentares pressionam o comando da Câmara pela inclusão da pauta desta semana do projeto da anistia recém-convertido como proposta de redução de penas. Na verdade, o ideal seria a anistia mesmo, mas vamos ver o que fica, né? O movimento se intensificou nessa segunda-feira quando bancadas do PL no Congresso se reuniram no começo da tarde com o presidente Valdemar da Costa Neto e a Michele Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, né? O encontro serviu para definir a estratégia política após a prisão do Bolsonaro e recolocar o tema no centro do debate. E, além disso, o próprio Bolsonaro fez um pedido direto ao Mota e ao Alcolumbre, através do Flávio Bolsonaro, sobre a anistia, né? E lembra, o Alcolumbre, ele prometeu também votar a anistia, tá? E agora, nesse momento que o Alcolumbre está brigado com o Lula, não tem ponto melhor para fazer isso do que agora que o Alcolumbre está brigado com o Lula. Existe uma janela de oportunidade muito importante aí. Porém, contudo, entretanto, todavia, a oposição quer muito votar. Porém, o Hugo Mota resolveu consultar ministros do STF sobre a anistia. E aí, o que você acha que foi a resposta dos ministros, né? Então tá aqui, ó. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, iniciou nesta segunda-feira uma rodada de conversas com ministros do STF para aprovar da votação, para tratar da aprovação do projeto da anistia. Mota considera colocar o tema em pauta, mas quer construir um consenso para evitar atritos com o Supremo e com o Senado, para não correr o risco da casa vizinha rejeitar a proposta e expor os deputados a um desgaste político. Foram acionados ministros tal e tal. O relator, o Paulinho da Força, também foi convocado. Alcolumbre não pensa em outra coisa senão impor uma derrota pessoal ao Lula, por ter preterido o Rodrigo Pacheco para a vara. Lula tem dito que, se for derrotado, não indicará o Pacheco. Nessa queda de braço, cada um usa as armas que tem. Lula, a PF, Alcolumbre, os votos. Um dos ministros do Supremo disse à coluna que o problema é que, com os ânimos acirrados, consensos são até construídos antes da votação, mas depois cada um vota o que seu discurso eleitoral.
Ou seja, ele está temendo que, mesmo que seja colocada para votar, o pessoal vai querer botar o substitutivo para anistia real completa e toda coisa e tal, enquanto o STF só aceitaria uma anistia parcial. O problema é que o STF não tem que aceitar, pô. A Constituição é clara que o Congresso é que define a anistia, né? Então, beleza. O problema todo é o seguinte aqui, ó. Líderes não veem timing adequado para votar dosimetria ou anistia, segundo eles estão dizendo aqui, ó. Parlamentares indicam que não há clima adequado para a discussão sobre redução de penas e anistia, segundo a apuração da Isabel Mega e CNN do dia. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o Hugo Mota conversou com o pessoal do STF, não vão votar não vão votar não, né? E aquele negócio, então não tem como andar, porque sem o consenso do Hugo Mota e dos líderes dos partidos não vai votar a anistia. Agora, um ponto que é importante nessa história aqui é que a minha expectativa é que o que está acontecendo é que eles estão esperando um evento específico para isso acontecer, que é justamente a questão do Bolsonaro indicar o substituto dele. É isso que o pessoal está esperando. Porque lembra, quando fala que líderes não acham que é o momento adequado para votar, você tem vários tipos de líderes aí, né? Primeiro, vocês têm os líderes dos partidos da direita. Esses acham que é o momento correto de votar sim, não tem dúvida nenhuma, né? Você tem os líderes dos partidos de esquerda, que esse não vai votar de qualquer jeito, nunca vai ser o momento correto para votar anistia para nenhum dos líderes da direita, da esquerda, digo. Agora, você tem o grupo do Centrão, e o grupo do Centrão tem a seguinte opinião. Eles querem anistia, eles querem tirar o Bolsonaro, eles acham que é importante o Bolsonaro na eleição, mas eles não querem o Bolsonaro candidato. Eles querem que o Bolsonaro indique o candidato deles, de preferência o candidato que eles esperam que seja alguém mais do centro, né? Então, o que eu acho que está acontecendo é esse dilema. Por quê? Por um lado, o Bolsonaro não quer indicar quem é o candidato dele. Assim, o Bolsonaro, é lógico, gostaria de concorrer nas eleições ano que vem, mas a essa altura está cada vez mais complicado dele concorrer na eleição ano que vem. De qualquer forma, ele não quer abrir mão porque ele entende que no momento que ele fizer isso, que ele indicar quem é o candidato dele, meio que ele próprio se torna menos importante, né? Ele perde uma ficha de negociação nessa história toda aí, né? Então, ele quer evitar esse tipo de coisa. Então ele quer se manter relevante o máximo de tempo possível para evitar mais consequências, para evitar mais problemas para o lado dele, para evitar que o pessoal abandone ele de vez, né? Por outro lado, sem indicar o sucessor dele, o pessoal do Centrão fica fazendo corpo mole. Não é que não vote, não queira votar, não queira anistia, mas fica fazendo corpo mole. Então esse é o dilema que nós estamos agora, né? Por exemplo, diz o pessoal aqui, ó, isso aqui mais uma vez, então o Marco Antônio Sabino está falando um negócio aqui porque ele não entende a direita, não conhece a direita, né? Ele está dizendo aqui que a esquerda comemorou, mas prisão de Bolsonaro foi melhor para a direita. O que ele quer dizer com isso? Eu vou traduzir para vocês a coluna dele. Ele está querendo dizer aqui que, sem Bolsonaro a direita é melhor. Ele claramente não conhece a direita, evidentemente, né? Então, ou seja, ele está achando que vai ser, agora vai vir a terceira via, agora que não tem Bolsonaro vai vir a terceira via, não sei o que lá. E não vai. Seja lá quem for, vai ter que ir com a ajuda do Bolsonaro, vai ter que ir com o apoio do Bolsonaro. Então vai ser um bolsonarista. Quem vai ser o bolsonarista pode até não ter o nome Bolsonaro. Pode ser o Ratinho Júnior, pode ser o Zema, pode ser o Caiado, ou pode ser o Tarcísio também. Não precisa ter sobrenome do Bolsonaro, mas vai estar junto com o Bolsonaro nessa história, né? Então, essa é a situação. O pessoal está comemorando aqui, não, olha só, família Bolsonaro sai de cena e o jogo muda. Agora a terceira via vai, agora vai. Ou seja, o que eu tiro disso daqui? O que está acontecendo é isso. A verdade é que o Centrão está segurando a parada da anistia, não está segurando. Se você perguntar para eles, vão falar que quer votar, mas que não está vendo, aqui, eles não veem timing. O timing não está adequado para votar. O timing talvez seja depois que o Bolsonaro indicar alguém para ser o substituto dele. Ou o Tarcísio, ou o Caiado, ou o Ratinho, ou quem quer que seja o substituto dele, né? Então esse aqui é o timing que eles estão esperando no final das contas para votar a anistia, porque aí ele já tem essa garantia e coisa e tal, e para ele seria bom o Bolsonaro estar livre, né? Porque ele poderia participar da campanha, e aí já teria comprometido de colocar outra pessoa. Aquilo que eu falei para vocês, o Bolsonaro ele tem que tomar essa decisão antes de abril do ano que vem, porque o Tarcísio de Freitas ele tem que se desincompatibilizar, tem que sair do governo de São Paulo antes de abril, se ele pretender se candidatar para presidente da República, né? A mesma coisa acho que vale para o Zema e para o Caiado. Não tenho certeza, porque para eles é o último mandato, né? Talvez não faça diferença, mas eles vão ter que sair de qualquer forma.
né, em abril do ano que vem, né? O Ratinho Júnior, eu não sei, o Ratinho Júnior é atualmente o governador do Paraná? Eu não tenho certeza. De qualquer forma, até abril ele teria que tomar essa decisão. E o dilema é esse, o Bolsonaro acha melhor segurar a decisão porque acha que melhora a situação dele, né? Ele tem mais cartas para jogar esse jogo enquanto ele não decide. No momento que ele decidir, ele não tem mais cartas. Por outro lado, o pessoal do Centrão está querendo isso para poder apoiar a anistia, né? E aí vamos ficar nesse dilema, vamos ver quem é que vai ceder nessa história. O pessoal está comemorando aqui, não, que o Bolsonaro saiu de cena, que não tem mais chance, que não sei o que lá. E eles estão enganados, porque o apoio ao Bolsonaro é um apoio orgânico, é um apoio de baixo para cima. Então, por mais que estão batendo no Bolsonaro, estão só criando um mito ainda maior para voltar como um monstro mais adiante. Pode ser que ele não consiga, de fato, participar das eleições em 2026. Eu acho que a essa altura existe uma chance significativa disso acontecer. Mas o que vai acontecer a gente não sabe. Olha só como é que o pessoal está falando aqui. Ó. Tarcísio é aconselhado a dar checkmate nos Bolsonaro. Vai lá, Tarcísio! Trai o Bolsonaro, Tarcísio! O pessoal está querendo, eu duvido que o Tarcísio faça isso. O Tarcísio vai se encontrar com o Bolsonaro. Ao contrário, o que ele está falando aqui, o que ele está batalhando é para aliviar para Bolsonaro no STF, está tentando negociar para prisão domiciliar do Bolsonaro, tentando negociar a favor do Bolsonaro lá. Não acho que o Tarcísio vai trair Bolsonaro ou dar checkmate no Bolsonaro como o pessoal quer. O pessoal do Centrão está querendo isso, eu não tenho dúvida nenhuma. O Tarcísio não vai fazer isso. É muito importante o pessoal perceber essa diferença, porque quando você vê essa ideia assim de que, não, o Centrão está querendo que o Bolsonaro indique o Tarcísio, então o Tarcísio está no jogo. Não, não está. O Tarcísio é Bolsonaro, o Tarcísio está do lado do Bolsonaro. É que o Centrão gosta do Tarcísio também. E, de certa forma, isso é bom, tá? Isso é bom pra gente. Isso vai dar mais voto no ano que vem, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Tarcísio ganha a eleição no que vem brincando, sem nem fazer força. Lula tá ferrado com o Tarcísio. Outros nomes também seriam muito bons, a Michele Bolsonaro, qualquer outro nome que o Bolsonaro indicar seria ótimo também. Mas não confundam as coisas. Sim, o que está acontecendo é isso. O Centrão está fazendo corpo mole na anistia porque quer que o Bolsonaro indique quem é que vai ser o candidato dele, particularmente o Tarcísio, mas o Tarcísio não faz parte dessa história. O Tarcísio vai conversar com o Bolsonaro e está fazendo de tudo para agilizar esse negócio. Curioso é ver aqui qual é o checkmate que o cara está propondo aqui. Ó. Informar a família Bolsonaro que não pode ser candidato contra os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciar mais uma vez que pretende concorrer a governo de São Paulo e junto dizer que nesse caso apoiará a candidatura do senador Flávio Bolsonaro a presidente da República. Ou seja, não será nenhuma afronta à liderança do presidente, mas na prática um ultimato. Não vou concorrer contra os filhos, nem com eles me criticando. Vou para São Paulo, se quiserem me busquem, né? E aí, ou seja, esse é o ponto no final das contas. Isso pressionaria Bolsonaro a pedir que o Tarcísio se candidate e coisa e tal rápido, né? O problema, como eu falei para vocês, é que o Bolsonaro quer manter esse negócio o máximo de tempo aberto para ele ter mais força na negociação, né? E, bom, os dois filhos também têm criticado o Tarcísio, o Eduardo e o Carlos, que apontam como o nome da Faria Lima, do sistema da direita consentido e coisa e tal. Isso é uma maldade com o Tarcísio. É o que eu falo para vocês. O Centrão quer indicar o cara? Quer. Mas ele não é dessa turma, ele não é do Centrão. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não é uma opção dos filhos nem do próprio Bolsonaro, mas do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Olha só, não sei. Bom, eles estão dizendo aqui, tem que levar com um grão de sal essa história, porque eu acho a Michele um nome ótimo. Os filhos têm menos confiança na Michele do que no Tarcísio. Então, pô, bota o Tarcísio de uma vez, caramba, que negócio é esse, né? Enfim, essa é a situação lá. Vamos ver por quanto tempo vai durar esse dilema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.